Jó humano. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para darmos continuidade ao estudo de Jó. Hoje no capítulo 3, mas antes eu quero fazer 3 pedidos para você. O primeiro é que você não apenas leia o capítulo 3 e ouça esse áudio, mas compartilhe esse estudo então com outras pessoas para que outras pessoas possam vir a ser abençoadas aí. Eu peço também para que você adquira a Bíblia 365, um pedido que a gente tem feito desde o início aí dos estudos, porque a intenção é que você venha ler a Bíblia toda no espaço de um ano. Então, a Bíblia 365 ajuda fazendo com que você leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem também pedido para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Então, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, nossas escolas bíblicas aí aos domingos. Na descrição desse estudo aí no YouTube, você vai poder ver dias e horários certinhos e o tema de cada estudo. Então, venha participar conosco aí dos estudos para que você possa aprender um pouco mais aí da palavra do Senhor. E dito isso, eu quero compartilhar então, destacar aqui hoje no capítulo 3 de Jó, versículo 25 e 26, que diz: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quando a gente percebe essas palavras então de Jó, nesse discurso de Jó, né, ali depois de ser acometido ali por toda a calamidade, né, proposta ali pelo diabo ao Senhor e com a permissão do Senhor ali para permitir com que o diabo então viesse e cometesse todo quanto é tipo de maldade ali com Jó, no intuito de fazer com que Jó então ele viesse blasfemar contra Deus, e esse era o pecado. Então a gente começa a perceber nas palavras de Jó certos questionamentos. Muitas pessoas quando leem, quando conhecem a história de Jó e pegam certas partes, certos trechos de Jó, colocam Jó como uma espécie de Jesus, não é assim? Porque esquecem então que ele é um ser humano passível aí de emoções, influenciado como todo ser humano por suas emoções, e o pecado que se espera de Jó, que Satanás espera de Jó, é que ele venha amaldiçoar o Senhor, que ele venha se voltar contra o seu Criador, e não que ele não tenha cometido nenhum tipo de pecado. Então, às vezes nós colocamos Jó num patamar onde ele não está. Jó não é impecável. A única pessoa que não pecou foi Jesus Cristo de Nazaré. Nele não foi encontrado nenhum pecado. Diferente de Jó, porque Jó era um pecador assim como todos nós somos pecadores, como Paulo fala ali em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jó também era um pecador. O que acontece é que as pessoas então colocaram Jó talvez num nível onde ele nunca esteve. E isso nós precisamos nos atentar para essa informação, porque senão iremos ler o livro de Jó e desconsiderar a humanidade dele. É necessário que a gente não venha esquecer, então, dessa humanidade de Jó. Eu quero destacar aqui hoje o comentário de Francis Anderson.
ele escreveu o livro Jó, Introdução e Comentário, é um livro da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Então, fazendo um comentário aqui no livro, o Francis, então, ele vai falar: não se pode enfatizar excessivamente que os sentimentos surpreendentes expressos nesse discurso não significam que Jó quebrou-se sob a pressão. Não há indícios de que Satanás finalmente comprovou seu argumento. A etiqueta burguesa que tem dominado os costumes sociais da cristandade ocidental, especialmente na tradição puritana, não é nenhuma orientação quanto ao acerto do discurso de Jó. O autocontrole é algo bem diferente de não revelar as emoções. Jó não é nenhum estoico esforçando-se para ser puramente razão sem sentimento algum. Então, o que o autor aqui vai destacar é exatamente esse lado emotivo de Jó. O que a gente esquece, então, é que Jó, como já foi falado aqui, é um ser humano que tem emoções e que está passando por um momento bem conturbado da vida dele, com muito sofrimento e tudo quanto é tipo de sofrimento e pressão. Sofrimento e pressão, talvez que nos nossos dias nós não veríamos a possibilidade de uma pessoa conseguir passar por isso sem uma ajuda médica, sem alguns medicamentos aí para ajudar a suportar a situação em que se encontrava. Então, muitas vezes nós lemos o livro de Jó e somos insensíveis à dor dele. Porque nós buscamos, então, tentar encontrar nele algum pecado, e aí, às vezes, nós estamos cometendo o mesmo pecado, o mesmo erro, o mesmo papel de Satanás, que é buscar uma falha em Jó num momento de dor. E por isso, dependendo do lado que nós nos colocamos na leitura, nós não conseguimos identificar qual que é a intenção do autor que escreveu a história de Jó, que ele quer nos passar. E para isso, eu queria então ler aqui no livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 10 e 11, que fala, então, Tiago 5, 10 e 11, que diz: irmãos, tem uns profetas que falaram em nome de nosso Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o que o livro de Jó, qual que é a mensagem de Jó, qual que é a mensagem principal de Jó, segundo Tiago? Mostrar que o nosso Deus é compassivo e misericordioso para com todos os seres humanos, pegando então a vida de Jó aí como exemplo. Então, quando Jó fala que o que ele temia sobreveio, né? Os autores aqui, comentaristas, eu li também aqui o comentário da Bíblia Thomas Nelson nesses versículos, fala que o principal medo de Jó, o que ele temia que sobreveio ele, foi essa perda, então, aí, dessa misericórdia, dessa graça de Deus sobre a vida dele, desse favor de Deus sobre a vida dele. Então,
O que Jó temia era perder o favor de Deus sobre a vida dele. Ele reconhece, então, na vida dele o favor de Deus. Então, algo que a gente precisa aprender nesse capítulo 3, a primeira coisa, é reconhecer o favor de Deus nas nossas vidas. É entendermos que tudo que temos e que tudo que somos vem do Senhor, vem dele. Não vem das nossas forças, não vem dos nossos esforços, mas que vem primeiramente dele. O Senhor resolveu então nos abençoar, quer seja na nossa área física, emocional, espiritual, financeira, familiar, naquilo em que nós temos então aí prosperado, a gente precisa reconhecer que é um favor do Senhor. E o temor de Jó é exatamente isso. E quando Deus não me for mais favorável? Então esse era o temor dele. Ele não reconhece os próprios méritos, mas ele reconhece a graça, esse favor de Deus sobre a vida dele. Mas ele é um ser humano movido por emoções. Então, nesses momentos de dificuldade, ele pode questionar algumas coisas, e faz bem questionar, porque à medida que ele começa a se perguntar, e nesse texto ele faz algumas perguntas, o que antecede o versículo 25 e 26, são duas perguntas, uma está no versículo 20 e a outra está no versículo 22. Então, no versículo 20, ele fala: por que se dá luz aos infelizes? Depois, no versículo 22, ele vai perguntar: aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Então, ele vai fazendo alguns questionamentos a respeito dessa situação de que ele está vivendo, por que ele está passando isso, e o questionar dele não há pecado algum. Então o que a gente precisa aprender, e que a gente vai ver ao longo aí, então, do livro de Jó, é a respeito do sentimento humano, de como que nós devemos nos comportar diante das dificuldades, das lutas, né? Dos dias maus que as pessoas que estão ao nosso redor têm vivido, como que nós devemos ser compassivos, aprender com o nosso Deus a compaixão, aprendermos a ser compassivos então com a dor do outro. Que esse discurso de Jó, e talvez seja você que esteja passando pelo dia mau, pelo dia de dor, então que esse texto de Jó, esse discurso de Jó, venha tirar todo o peso sobre sua vida, porque você é humano, não é assim? Então somos passíveis de falha, mas o fato de questionarmos as coisas não significa que é pecado. Pecado é quando nós nos revoltamos com Deus, ou como queria que Satanás aqui, a intenção de Satanás aqui para Jó, né? Ele queria então que Jó amaldiçoasse Deus. Então não há problema nenhum em questionarmos o nosso dia mau. Problema há em nós nos voltarmos contra o nosso Criador, esquecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem então de Deus, nosso Senhor, o Pai das luzes, em quem não há variação. Que o Senhor te abençoe.